toda animada a assistir Blockbuster da Netflix e me deparei com um desastre, uma bomba. Que decepção! Vem comigo que nesse vídeo eu te conto numa análise sem spoilers o porquê que eu me decepcionei tanto com essa sitcom. Bem, pessoal, antes de entrar em detalhes acerca da série Blockbuster, eu preciso contextualizar algumas coisinhas pra vocês. Afinal, o meu público é bem variado e eu acredito que deve ter uma galerinha mais jovem que tá me assistindo aqui que não deve ter a mínima ideia do que um dia já foi a Blockbuster. Para quem não conhece, a Blockbuster foi uma grande rede de locadoras que operava em vários países do mundo. Era um negócio bilionário que se iniciou em 1985 e existia até mesmo no Brasil. No entanto, em 1997 surgiu uma pequena empresa no mercado com uma forma alternativa de aluguel de filmes. Basicamente, os clientes podiam receber seus DVDs no conforto de suas casas. Essa empresa não era grande, era bem pequena e aos poucos foi trilhando um caminho de sucesso, foi fazendo o seu nome no mercado. Algum palpite aí de que empresa estou falando, gente? A dona Netflix, a própria. A Blockbuster continuou faturando horrores mesmo após o nascimento e crescimento da Netflix, mas aos poucos os proprietários da Netflix começaram a perceber um comportamento diferente. Eles perceberam uma mudança de hábitos. Os seus clientes queriam ainda mais praticidade na hora de assistir filmes. Foi então que decidiram parar de vez com o aluguel de filmes em formato de DVD. Isso significou um adeus para os DVDs e um olá para uma grande inovação: o streaming. A Blockbuster resistiu a mudanças. No máximo, tinha adquirido o modelo de entrega de DVDs em casas, mas não migrou para a internet e aos poucos foi perdendo clientes, fechando lojas e, em 2010, declarou falência. Em 2013, restavam apenas 300 unidades de Blockbusters nos Estados Unidos e se um dia essa marca foi uma das mais rentáveis do país, naquele mesmo ano acabou fechando as portas e encerrando as atividades de vez. Hoje em dia existe somente uma última unidade Blockbuster franqueada e ela fica em Oregon, nos Estados Unidos. Bem, dito isso, saiba que essa sitcom da Netflix explora justamente o dia a dia dos funcionários da última Blockbuster no mundo. Mas não é baseada aí nessa unidade que fica em Oregon. Não, gente, é uma série totalmente fictícia. Muito embora o streaming tenha lançado alguns anos atrás um documentário que tá inédito ainda no Brasil, que acompanha o dia a dia dessa unidade de Oregon. Pra quem tá curioso, ele se chama The Last Blockbuster. Nessa sitcom aqui conhecemos o time. Ele é gerente numa Blockbuster e ele dedicou toda a vida profissional dele a essa locadora. No entanto, rapidamente, no primeiro episódio, ele recebe uma ligação caótica do corporativo informando que todas as Blockbusters do mundo fecharam as portas e agora aquela unidade é a última em funcionamento. O time não sabe muito bem o que fazer. Ele não se vê fazendo outra coisa senão trabalhando naquela Blockbuster. E ele se sente responsável pelos 5 funcionários que trabalham lá. Com isso, ele decide dar continuidade à loja de forma independente. Ele e seus funcionários se esforçam bastante para manter de pé aquela locadora frente à concorrência de grandes corporações de streaming. Afinal, eles sabem que ainda tem um diferencial e irão apostar todas as fichas nele: o fator humano. Eles acreditam que a conexão humana pode atrair novos clientes que já não aguentam mais a automatização de algoritmos. Acho que a primeira coisa que passou pela minha cabeça assim que vi o trailer da série é que ela é uma grande ironia. Parece piada. A Netflix foi responsável em partes pelo encerramento da Blockbuster e agora conta uma história de uma tentativa de resistência da última unidade da concorrência. Ok, né? Mas saiba que Blockbuster é uma série super acelerada e que conta com um humor que nem
sempre funciona e também com algumas piadinhas bem datadas. E ao final, a sensação que tive, ao final não, na verdade, desde o primeiro episódio eu já tava com essa sensação de que essa sitcom é uma reciclagem de outras sitcoms. Para começo de história, Blockbuster lembra e muito a sitcom Superstore, que aborda o dia a dia de funcionários de uma grande rede de supermercados. E é inevitável não comparar Blockbuster com ela. Ainda mais quando a gente pega as últimas temporadas de Superstore e a gente percebe que nela a gente acompanhava a tentativa dos funcionários de resistir à era digital. Percebem a semelhança? Fora isso, uma das personagens centrais é vivida pela Melissa Fumero, a Amy de Brooklyn Nine-Nine. E o protagonista masculino dessa trama, o Timmy, é um personagem que lembra demais da conta o Jake Peralta da mesma série. Então, assim, é impossível não ver esses dois personagens como uma versão alternativa da Amy e do Jake. E aproveitando a piada pronta de The Office, em que o Randall Park, o Timmy, vive o Dean asiático, aqui temos o Jake asiático. O que realmente ajuda a salvar Blockbuster é a dinâmica entre alguns personagens coadjuvantes. E vale mencionar que a série entregou bastante diversidade. Temos personagens latinos, asiáticos e negros. O primeiro personagem coadjuvante que eu gostaria de comentar aqui é o Percy, que é o locador do espaço onde se encontra essa Blockbuster. Essa loja fica numa espécie de shopping aberto, onde temos várias lojas de rua, e ele é o dono dos imóveis. Ele é o melhor amigo do time e é também o pai de uma aborrecente que trabalha na Blockbuster. Esse personagem, o Percy, tem potencial, mas parece que a série ainda não encontrou o tom certo para ele. Dá para perceber que rola química entre ele e o time, mas ainda não é aquela dupla de amigos que tem potencial de conquistar quem assiste. Já a filha dele é uma tremenda aborrecente. É chatinha, sobra na série e, sinceramente, achei bem descartável para a trama. Não é engraçada, não tem personalidade definida e também não conta com bons arcos. Mas temos um trio de personagens coadjuvantes que aos poucos vão se revelando bem interessantes, mais interessantes até do que os protagonistas. Nele temos um guri aspirante a diretor de cinema, uma senhorinha tagarela e às vezes inconveniente que ama novelas e uma guria super mão de vaca, mas com um bom coração. E claro, toda sitcom de respeito tem que ter um casalzinho, um romance entre protagonistas. E com Blockbuster não é diferente. Só que o grande problema desse romance é que ele é muito apressado, assim como boa parte da história. E não dá tempo de shippar os personagens, porque a trama praticamente obriga quem assiste a shippar eles. E olha que é nítido que os dois personagens deixam sinais claros desde o primeiro episódio que se gostam. E o time só falta lamber o chão que a Eliza, a personagem da Melissa, passa. Não é regra que todo casal de sitcom precisa ter grandes complicações e demorar muitas temporadas para vingar como casal, mas parece que a gente pega a história desse casal pela metade e não teria por que eles não vingarem rapidamente como casal. Então é meio fácil criar indiferença por eles, ainda mais quando o romance não é apenas óbvio dentro da trama, é também uma muleta para ela. A narrativa dá muito espaço para esse casal, mais do que deveria nessa primeira temporada, ao ponto de você pensar, será que eu tô vendo uma comédia romântica? Sem contar que parece que boa parte dos episódios exploram uma variação do mesmo plot, a necessidade de fazer uma grande festa na Blockbuster. É compreensível o tanto de festas que tem dentro dessa locadora pelo fator humano, mas parece que a trama anda e não sai do lugar. No geral, Blockbuster não explorou todo o potencial que tinha nessa primeira temporada, mas se ela sobreviver e for renovada, quem sabe possa melhorar. Acho que sitcom, por ter uma narrativa dinâmica e episódios curtinhos, é aquele tipo de produção que, apesar de não ter uma primeira temporada excelente, sempre pode melhorar e nos surpreender. Pra
Pra mim, o melhor exemplo disso é The Office, que na primeira temporada era vergonhosa, mas depois se tornou uma mina de ouro, pelo menos até a saída do Steve Carell. Quem sabe numa possível segunda temporada blockbuster aprenda com os erros. Só sei que por hora termino essa primeira temporada não muito ansiosa por uma nova leva de episódios. E você? Me conta aqui nos comentários. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o quê? Aquilo mesmo, o like. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!